A filosofia de Spinoza, Deus e natureza como um, a excomunhão e a ideia revolucionária. No ano de 1656, Baruch Spinoza, então com apenas 23 anos, foi banido da comunidade judaica de Amsterdã. O motivo de sua expulsão foi propor algo impensável para a época. A ideia de que Deus e o universo não são entidades distintas, mas uma mesma realidade. Esta não era apenas uma metáfora poética. O decreto de excomunhão foi severo e definitivo. As autoridades religiosas o proibiram de se aproximar de qualquer judeu a menos de 4 côvados de distância. Seus escritos foram considerados heréticos, suas ideias classificadas como perigosas. Para uma comunidade que já havia sofrido perseguições e expulsões por toda a Europa, as proposições radicais de Spinoza representavam uma ameaça à coesão social e à identidade religiosa que os mantinha unidos. Mas o que exatamente tornava suas ideias tão perturbadoras? Spinoza estava desmantelando não apenas a teologia judaica tradicional, mas toda a estrutura do pensamento religioso ocidental. Ele questionava a transcendência divina, a imortalidade pessoal da alma, os milagres, a providência divina, tudo que mantinha o edifício da fé tradicional. Para Spinoza, cada fenômeno existente, desde o giro das galáxias até nossos próprios processos mentais, representa uma manifestação particular de uma única substância infinita. Esta substância possui infinitos atributos, dos quais a humanidade consegue perceber apenas 2, o mental e o físico. Ele denominou esta realidade fundamental como Deus sive natura, Deus ou natureza, estabelecendo assim os alicerces de um conceito que reverberaria através dos séculos, influenciando pensadores como Einstein, moldando a cosmologia contemporânea e ecoando filosofias orientais de não-dualidade. A natureza de Deus segundo Spinoza. Abandonemos a imagem tradicional da divindade como um ser humanizado no céu. Para Spinoza, Deus não possui características pessoais. Não é um criador externo à sua criação, mas sim a própria existência, auto-originada, sem limites e indivisível. Esta concepção representa uma ruptura radical com o teísmo tradicional. O Deus de Spinoza não escolhe, não planeja, não se arrepende, não se alegra nem se entristece. Não há vontade divina caprichosa. Não há julgamento moral vindo de um legislador cósmico. Deus, para Spinoza, age por necessidade de sua própria natureza, não por decisão ou escolha. Imagine o universo não como uma criação que foi feita, mas como uma expressão que está sempre acontecendo. Não há um antes da criação. Não há um momento em que Deus decidiu criar. A realidade simplesmente é, eternamente, necessariamente, infinitamente. Segundo sua proposta, todas as coisas não constituem entidades autônomas, mas sim expressões de uma única realidade subjacente. Seu corpo físico, o Sol, um punhado de terra, nenhum deles existe separadamente. Todos são manifestações desta realidade infinita. Pense nisso. Quando você olha para uma árvore, você está vendo Deus. Quando você sente uma emoção, Deus está sentindo através de você. Quando uma estrela explode a milhões de anos-luz de distância, isso também é Deus se expressando. Não metaforicamente, literalmente. No sistema filosófico de Spinoza, embora esta substância fundamental possua atributos ilimitados, os seres humanos conseguem acessar apenas 2 dimensões, pensamento e extensão, ou, em termos modernos, consciência e matéria. A questão crucial aqui é que não se trata de substâncias diferentes, mas de 2 formas distintas de perceber a mesma realidade única. Assim como uma moeda possui 2 lados inseparáveis, a substância universal se manifesta simultaneamente através de pensamento e forma física. Quando você move seu braço, há 2 modos de descrever o que está acontecendo: neuronalmente, matéria, e mentalmente, sua intenção de mover. Mas não são 2 coisas, causando uma a outra. São a mesma coisa, vista de 2 ângulos diferentes. A substância única se expressando em 2 registros simultâneos. Nesta compreensão, Spinoza antecipou uma verdade que a ciência levaria séculos para começar a reconhecer. Consciência e matéria não são opostos e irreconciliáveis, mas aspectos complementares de uma unidade mais fundamental. Superando o dualismo, a maioria das pessoas opera dentro de um paradigma dualista, onde mente e corpo são considerados separados, onde o Sol é visto como distinto de nosso corpo, onde Deus está apartado da criação. Esta perspectiva permeia profundamente o pensamento ocidental tradicional, mas Spinoza desafiou radicalmente esta ilusão. O dualismo tem raízes profundas na filosofia ocidental, desde Platão, com sua divisão entre o mundo das ideias e o mundo sensível, até Descartes, contemporâneo de Spinoza, que postulou a radical separação entre res cogitans, coisa pensante, e res extensa, coisa extensa. A tradição ocidental construiu sua cosmologia sobre fundações dualistas. Descartes enfrentou o famoso problema da interação.
Se mente e corpo são substâncias fundamentalmente diferentes, como elas interagem. Como um pensamento imaterial pode mover um braço material? Sua solução, propor que a glândula pineal seria o ponto de contato, foi amplamente considerada insatisfatória. Spinoza dissolve este problema na raiz. Não há duas substâncias para interagir, há apenas uma. Ele era um monista, alguém que afirma a existência de apenas uma única realidade, um único ser, uma única substância, da qual tudo o mais representa simplesmente modificações ou expressões. Esta visão possui notável semelhança com a não-dualidade do Advaita, Vedanta e certas correntes do budismo, Mahayana, onde o ser individual e o cosmos, o observador e o observado, são reconhecidos como fundamentalmente idênticos. A perspectiva de Spinoza dissolve a ilusão da separação. Você não é um espírito aprisionado em uma máquina biológica. Você não é um sujeito isolado observando um mundo externo. Você é uma expressão específica da única realidade que existe, Deus, a natureza, a substância infinita. Considere o que isso significa para a percepção de identidade, onde você termina e o resto do universo começa. Na superfície da sua pele, mas sua pele está constantemente trocando células com o ambiente, nos limites do seu campo sensorial, mas você está constantemente absorvendo luz, som, informação do mundo. Para Spinoza, estas questões revelam a artificialidade das fronteiras que traçamos. Não há você aqui e mundo lá. Há apenas a substância infinita se dobrando sobre si mesma, criando padrões temporários de complexidade que chamamos de indivíduos. Tudo além disso é ilusão criada pela linguagem, pela perspectiva limitada e pelas restrições da mente humana. Panpsiquismo, consciência universal. Se todas as coisas fazem parte da mesma substância, e se esta substância abrange tanto pensamento quanto extensão física, isto não implicaria que tudo possui algum aspecto mental? Spinoza não afirmava que pedras e rios pensam como humanos, mas sugeria que tudo possui algum grau de mentalidade. Esta concepção de que a consciência é intrínseca a toda a existência é hoje conhecida como panpsiquismo e está experimentando uma significativa renovação na filosofia contemporânea. O problema difícil da consciência, como a matéria inerte pode gerar experiência subjetiva, tem atormentado filósofos e cientistas por séculos. O materialismo tradicional tenta explicar a consciência como um epifenômeno emergente da complexidade neural, mas muitos consideram esta explicação insatisfatória. Como exatamente neurônios disparando criam a sensação de vermelhidão do vermelho, o sabor do chocolate, a dor de uma perda? O panpsiquismo oferece uma alternativa radical. Talvez a consciência não emerja da matéria em algum limiar mágico de complexidade. Talvez ela sempre esteve lá desde o início, como um aspecto fundamental da realidade. Pensadores como Philip Goff e Galen Strawson, além de alguns físicos, argumentam que a consciência pode ser uma propriedade fundamental do universo, não algo que emerge apenas em determinado nível de complexidade, mas algo que sempre esteve presente, tal como massa ou carga elétrica. Nesta perspectiva, seus pensamentos, emoções e consciência não surgem do nada. São expressões concentradas de uma consciência universal que permeia todas as coisas, de elétrons a elefantes. Imagine consciência como um espectro. Um elétron pode ter uma interioridade imensamente simples, talvez apenas a mais rudimentar forma de resposta a seu ambiente. Uma célula possui algo mais complexo, um inseto ainda mais, e assim por diante, até chegarmos à rica vida interior dos mamíferos e, particularmente, dos humanos. Mas em cada nível, há algo que é ser, aquela coisa, alguma forma de experiência, por mais básica que seja. E todas essas formas de experiência são modos da consciência universal, da substância infinita pensando-se através de infinitas perspectivas. Esta visão resolve elegantemente o problema mente-corpo. Não há problema, porque nunca houve separação fundamental para começar. Convergências com a física moderna. Consideremos agora a física contemporânea. A relatividade geral demonstra que espaço e tempo não são absolutos, mas partes de uma estrutura flexível e interconectada. A mecânica quântica revela que partículas não existem de forma independente. Suas propriedades emergem em relação à observação, ao entrelaçamento e ao contexto. A teoria quântica de campos vai ainda além. Subjacente às partículas existe um campo único e unificado, vibrante com a energia da qual tudo emerge. Isso não soa familiar? Uma única substância, infinita em potencial, expressando-se em diversas manifestações. Até Einstein, que considerava Spinoza seu filósofo favorito, declarou: "Acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada de tudo que existe." De maneira muito real,
A física moderna converge com Spinoza, reconhecendo que o universo não é uma coleção de objetos separados, mas um ser único que se desdobra como totalidade. Implicações éticas da unidade. Spinoza não se limitou à metafísica. Ele acreditava que esta visão de unidade possuía consequências éticas profundas. Se todos somos expressões do mesmo ser, então amor, compaixão e compreensão não são meramente escolhas morais opcionais. São a lógica natural da unidade. Ódio, medo e julgamento surgem da ignorância, da ilusão de que somos separados. Aqui está a genialidade ética de Spinoza. Moralidade não é sobre obediência a comandos divinos externos, é sobre compreensão da realidade. Quando você verdadeiramente entende que machucar outro é machucar a si mesmo, não metaforicamente, mas literalmente, porque vocês são modos da mesma substância, a compaixão não é mais um dever imposto, mas uma resposta natural. Spinoza desenvolveu o que chamou de geometria das emoções. Ele analisou as paixões humanas, amor, ódio, alegria, tristeza, inveja, esperança, medo, com a precisão de um matemático examinando triângulos. E sua conclusão foi revolucionária. Emoções destrutivas surgem de ideias inadequadas sobre a realidade. Você odeia alguém porque acredita erroneamente que eles são a causa de seu sofrimento. Você tem medo porque imagina um futuro que pode não existir. Você inveja porque não compreende que a felicidade do outro é também sua felicidade, pois ambos são ondas no mesmo oceano. Spinoza escreveu que a forma mais elevada de conhecimento é o amor intelectual de Deus, não a adoração de uma pessoa, mas a percepção clara de nossa unidade com toda a existência. Quando você vê isto claramente, disse Spinoza, a liberdade emerge. Não liberdade da causalidade, mas liberdade através da compreensão. Você começa a perceber suas emoções, impulsos e pensamentos como parte de um todo maior. Você cessa de resistir ao que é e se alinha com o fluxo da natureza. Esta liberdade não significa fazer o que você quer. Significa compreender por que você quer o que quer, ver as causas que te moldaram, reconhecer os padrões que te movem, e neste reconhecimento uma transformação acontece. Você não é mais arrastado cegamente por suas paixões. Você as compreende, as aceita e naturalmente age de acordo com sua verdadeira natureza, que é a natureza de Deus. E ao fazer isso, você se liberta, não porque está no controle, mas porque viu através da ilusão do controle. Você percebe que sempre foi livre, porque sempre foi a própria substância infinita experimentando a si mesma através desta forma particular. Ecos das tradições orientais. Embora vivesse na Europa do século XVII, a filosofia de Spinoza ressoa profundamente com tradições espirituais do Oriente. No Advaita Vedanta, Brahman é a realidade infinita e imutável por trás de todas as aparências. O mundo manifesto, Maya, não é ilusório no sentido de não existir, mas ilusório no sentido de que sua aparente multiplicidade esconde uma unidade fundamental. Atman, o ser individual, e Brahman, a realidade última, são, em última análise, idênticos. Esta é essencialmente a mesma visão de Spinoza. Você, em sua essência mais profunda, não é separado de Deus. Você é Deus vendo através de olhos particulares, pensando através de uma mente particular, vivendo através de uma vida particular. No budismo Mahayana, shunyata, vazio, não representa niilismo, mas o reconhecimento de que todas as coisas são interconectadas, vazias de existência separada e repletas de interrelação. Nada existe por si mesmo, independentemente. Tudo surge em dependência de condições infinitas, em uma rede de causalidade sem começo nem fim. Thich Nhat Hanh ilustra isso com o exemplo de uma folha de papel. Nela você pode ver a nuvem que trouxe chuva para a árvore, o sol que alimentou a fotossíntese, o lenhador que cortou a madeira, o pão que alimentou o lenhador, o trigo que fez o pão. A folha de papel é, contudo, ela não tem existência independente. Spinoza diria, porque há apenas uma substância, e esta folha de papel é um modo dessa substância, conectada causalmente a todos os outros modos. Spinoza não teve acesso a essas tradições, mas sua visão as ecoa notavelmente. Por quê? Talvez porque a verdade, quando vista profundamente, se revela através de lentes culturais diferentes, mas com a mesma luz essencial. Quando os místicos sufis falam de fana, aniquilação do ego no divino, quando os taoístas descrevem o wu-wei, ação sem esforço em harmonia com o Tao, quando os praticantes de Zen experimentam Kensho, vislumbre da verdadeira natureza, todos estão em linguagens diferentes, apontando para a mesma percepção fundamental que Spinoza articulou filosoficamente. Como o Tao,
O Deus de Spinoza não intervém, não julga, não comanda. Simplesmente é infinito, imanente, indivisível. Não lá em cima, não lá fora, mas aqui. Neste momento, nesta respiração, nesta estrela, no silêncio entre seus pensamentos. Sua identidade verdadeira. Então, o que você realmente é? Uma alma em jornada? Uma forma flutuante? Para Spinoza, você é um pensamento na mente infinita de Deus, não separado, não autônomo, mas parte do desdobramento eterno do ser. Suas alegrias e sofrimentos, suas lutas e insights, todos são ondulações no oceano da mesma substância. Isso não diminui seu valor, mas o eleva. Porque se tudo é Deus, então nada é profano, tudo é sagrado. Cada momento, cada pensamento, cada folha caindo representa o universo se expressando. E quanto mais você compreende isso, mais você se alinha com a realidade, mais você desperta, não escapando da vida, mas vendo claramente o que você é, uma expressão única do infinito, legado e relevância contemporânea. Spinoza faleceu jovem, solitário e incompreendido, mas sua visão permanece viva, não apenas na filosofia, mas na ciência, no misticismo e nas intuições silenciosas daqueles que olham para o céu e sentem algo não separado deles, mas dentro deles. Sua vida após a excomunhão foi marcada pela solidão intelectual, mas também por uma extraordinária serenidade. Ele sustentava-se polindo lentes, uma profissão apropriadamente metafórica para alguém dedicado a clarificar a visão da realidade. Viveu modestamente, escreveu incansavelmente e morreu aos 44 anos, provavelmente de complicações pulmonares agravadas pela inalação de pó de vidro de seu trabalho. Durante sua vida, suas ideias foram consideradas tão perigosas que ele publicou apenas uma obra sob seu próprio nome. Sua obra-prima, A Ética, foi publicada postumamente e imediatamente proibida. Por mais de um século, ser chamado de espinosista era um insulto que implicava ateísmo e imoralidade. Mas as ideias têm uma forma de sobreviver às tentativas de suprimi-las. No século XVIII, pensadores do iluminismo começaram a redescobri-lo. No século XIX, poetas românticos alemães o celebraram. No século XX, Einstein o invocou. E hoje, em uma era de divisão, alienação e fragmentação, sua filosofia nos recorda que nunca estivemos separados. O universo não o cerca, ele o inclui. Você não está nele, você é ele, temporariamente, belamente, eternamente. Sua visão oferece uma resposta à crise existencial da modernidade. Vivemos em uma época onde a ciência nos diz que somos apenas máquinas biológicas, produtos acidentais de processos cegos. Ao mesmo tempo, a religião tradicional parece cada vez menos crível para muitos, com seus milagres sobrenaturais e dogmas autoritários. Spinoza oferece uma terceira via, uma espiritualidade naturalista, uma reverência pela existência que não requer crença no sobrenatural. Você pode ser cientificamente rigoroso e espiritualmente realizado. Você pode ver o universo como governado por leis naturais e ainda experimentá-lo como sagrado. Porque se tudo é Deus, então a própria distinção entre natural e sobrenatural colapsa. Não há milagres porque tudo é milagroso. Não há profano porque tudo é sagrado. O Big Bang, a evolução, a emergência da consciência, tudo isso é Deus se desdobrando. Esta perspectiva também tem implicações urgentes para nosso momento histórico. A crise ecológica, em sua raiz, é uma crise de percepção. Tratamos a natureza como algo separado de nós, algo a ser explorado e dominado. Mas se Spinoza está correto, esta separação é ilusória. Destruir a natureza é destruir a nós mesmos, não apenas praticamente, através da mudança climática e colapso ecológico, mas ontologicamente, porque não há nós separados da natureza. Da mesma forma, os conflitos étnicos, religiosos e nacionais que atormentam nosso mundo surgem da ilusão de separação fundamental. Quando você reconhece que o outro é literalmente você sob condições diferentes, um modo diferente da mesma substância infinita, o ódio e a violência se tornam tão absurdos quanto uma mão atacando a outra. Esta reformulação apresenta as ideias centrais da filosofia de Spinoza, explorando como sua concepção de Deus como natureza antecipou desenvolvimentos na física moderna e ressoa com tradições filosóficas orientais, oferecendo uma perspectiva de unidade fundamental que desafia o dualismo tradicional e permanece profundamente relevante para os desafios do século XXI.